A Coreia do Sul continua imersa em um luto profundo após a morte repentina de Kim Sae-ron, uma notícia que atravessou continentes e despertou comoção mundial. Enquanto fãs deixam flores, cartas e mensagens diante de prédios, teatros e estúdios onde a atriz deixou sua marca, a imprensa internacional transforma cada fragmento de informação em manchetes carregadas de tensão. Porém, nenhuma especulação tomou proporções tão gigantescas quanto a que envolve o ator Kim Soo-hyun, que viu seu nome arrastado para o centro de uma tempestade emocional que ele jamais imaginou enfrentar. O ambiente emocional tornou-se tão intenso que, por momentos, a narrativa pública ultrapassou o que era plausível. Perfis anônimos começaram a criar linhas do tempo imaginárias, vídeos antigos foram revisitados como se contivessem códigos secretos, e imagens de bastidores passaram a ser examinadas frame por frame em busca de qualquer detalhe que sustentasse uma teoria. Tudo isso enquanto o país ainda tentava compreender o impacto da perda de uma jovem artista. A necessidade humana de transformar dor em explicação encontra terreno fértil em tempos de comoção. E assim rumores se multiplicaram com uma rapidez assustadora. Em meio à confusão, um nome surgiu com força inesperada: Kim Ji-won. Considerada uma das atrizes mais discretas da indústria, ela sempre evitou controvérsias, entrevistas polêmicas e qualquer exposição desnecessária. No entanto, quando começou a circular a narrativa de que ela sabia mais do que queria admitir, seu silêncio passou a ser visto como suspeito. Pressionada, analisada e cobrada por todos os lados, ela decidiu enfim quebrar o silêncio. Sua entrevista, que deveria apenas trazer clareza, acabou provocando um terremoto ainda maior. Ela afirmou com voz firme, porém visivelmente tomada pelo peso da situação, que Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron apenas se conheciam. Segundo Ji-won, ela ouviu o ator mencionar Sae-ron algumas vezes em conversas casuais nos bastidores, assim como mencionava dezenas de outros colegas da indústria. Eram conversas leves, rotineiras, típicas de um ambiente onde todos conhecem o trabalho uns dos outros. Não havia qualquer tom de confidência, intimidade em comum ou algum indício de romance. A atriz insistiu diversas vezes na mesma frase: nunca escutou, nunca percebeu, nunca imaginou que existisse qualquer envolvimento amoroso entre os dois. A declaração, embora direta, caiu em um terreno emocional instável. Parte do público recebeu suas palavras como a âncora de lucidez que esperavam para encerrar especulações. Outra parte, já dominada pela suspeita, interpretou sua fala como uma tentativa de proteger um colega. E há ainda aqueles perdidos entre dor, surpresa e exaustão, incapazes de saber em quem acreditar quando a própria realidade parece abalada por narrativas contraditórias. O que poucos perceberam é que a entrevista de Kim Ji-won não carregava apenas o peso da responsabilidade, mas também o peso do luto. Ela própria mostrou sinais de comoção ao recordar a jovem atriz, destacando sua sensibilidade e dedicação. Pessoas próximas revelaram que Ji-won chorou antes de decidir se manifestar publicamente, temendo ser mal interpretada. Temendo que suas palavras reacendessem feridas ou, pior ainda, que sua fala pudesse ser usada para alimentar o frenesi midiático que já estava fora de controle. Ainda assim, ela falou, não para defender Soo-hyun em uma batalha que não escolheu, mas para impedir que a memória de Sae-ron fosse distorcida por teorias construídas sobre ruínas emocionais. Em cada pausa, em cada respiração contida, escondia-se a mensagem que ela não verbalizou, mas que todos entenderam: não transformem essa tragédia em arma. O impacto de suas palavras não se limitou à Coreia. No Japão, fóruns inteiros se dedicaram a analisar nuances da entrevista. Na China, vídeos de reação alcançaram milhões de visualizações. E no Brasil, o caso se tornou uma verdadeira febre digital. Influenciadores dissecavam cada gesto de Ji-won, cada movimento das sobrancelhas, cada pausa, construindo análises complexas sobre sua sinceridade. Lives, vídeos e threads inundaram as redes sociais, reforçando a dimensão global da tragédia e da polêmica. A agência de Kim Soo-hyun tentar encerrar os rumores com uma nota pedindo respeito ao período de luto,
acabou gerando ainda mais faíscas. Para alguns internautas, a defensividade parecia exagerada. Para outros, era simplesmente o óbvio: defender um ator sendo injustamente arrastado para uma tragédia. O que deveria ter sido um encerramento tornou-se mais combustível para discussões acaloradas. A verdade é que toda essa narrativa expõe um retrato brutal da era contemporânea. A humanidade parece sempre pronta para transformar situações dolorosas em mecanismos de culpa. A morte de Kim Sai-hong provocou uma ferida coletiva, e o vazio deixado por ela se tornou terreno fértil para teorias desesperadas. É mais fácil acreditar em conspirações do que aceitar a fragilidade da vida. Mesmo assim, a fala de Kim Ji-won permanece como um ponto de estabilidade em meio ao caos. Ela trouxe de volta algo que parecia perdido: a intenção de proteger, de esclarecer, de impedir que a tragédia se transformasse em espetáculo. Sua declaração não resolve completamente as dúvidas do público, porque nada, absolutamente nada, enche o vazio deixado por uma perda inesperada, mas ela impede que a história siga por caminhos irreversíveis. A pergunta que ecoa agora é dolorosa e inevitável: as pessoas realmente querem a verdade, ou querem apenas uma história que console sua dor? A realidade pode ser simples, mas o coração humano muitas vezes exige complexidade para suportar o sofrimento. E nesse cenário, as palavras de Ji-won se tornam um lembrete de que, mesmo em meio ao tumulto, é possível escolher responsabilidade em vez de caos. A história ainda não acabou. O país ainda chora. A indústria ainda tenta se recompor. E enquanto os holofotes continuam apontados para todos os envolvidos, uma coisa permanece clara: a verdade, por mais simples que seja, ainda tenta sobreviver entre ruídos, teorias e corações em luto. Mesmo depois das declarações de Kim Ji-won, a atmosfera na Coreia do Sul não se suavizou. Pelo contrário, algo ainda mais inquietante começou a emergir nos bastidores: a sensação de que, apesar da clareza das palavras dela, haviam peças soltas no ar, fragmentos desconexos que a opinião pública se recusava a abandonar. O país inteiro parecia respirar em ritmos diferentes, metade acreditando na simplicidade das explicações e metade convencida de que o silêncio carregava um peso que ninguém ousava admitir. E foi nesse cenário denso, quase insuportável, novos desdobramentos começaram a surgir, desafiando até mesmo os mais céticos. Kim Ji-won, que havia acreditado que seu depoimento traria algum tipo de paz, descobriu que, na verdade, havia se tornado guardiã involuntária de uma verdade impossível de sustentar. Nas semanas seguintes à entrevista, sua vida se transformou em uma sequência de telefonemas urgentes, mensagens ambíguas e encontros discretos com pessoas que insistiam em compartilhar lembranças, detalhes, fragmentos de momentos que haviam testemunhado, mas que nunca mencionaram antes. Uma espécie de catarse coletiva tomou forma ao redor dela. Colegas de estúdio, assistentes de produção, maquiadores e até funcionários comuns passaram a se aproximar dela com histórias que, isoladamente, pareciam irrelevantes, mas, juntas, começavam a formar algo que ninguém havia percebido. Era como se a tragédia tivesse liberado uma necessidade profunda de confessar. E Ji-won, mesmo sem querer, trouxe o cofre onde tudo era depositado. Uma assistente contou que, meses antes, viu Kim Sai-hong chorando sozinha em um corredor de um prédio de gravação, com o celular na mão e as mãos tremendo. Não conseguia ouvir o que ela dizia, apenas sentia que a atriz tentava esconder o rosto enquanto sussurrava algo como se pedisse desculpas. Na época, não deu importância. Agora, a lembrança pesava como chumbo. Outra pessoa relatou ter visto Sai-hong e So-yoon conversando de forma tensa nos bastidores de um evento, não como amantes discutindo, mas como duas pessoas presas em algo que não sabiam como expressar. Não havia toque, não havia proximidade física, apenas um silêncio denso, que dizia mais do que palavras. Esses relatos, apesar de não confirmarem romance algum, confrontavam diretamente a narrativa perfeita que o público tentava construir. Ao absorver cada detalhe, Ji-won percebeu que havia algo muito mais complexo acontecendo: não um relacionamento secreto,
Não uma história proibida, mas talvez um peso emocional que ninguém soube interpretar a tempo. A tragédia, como sempre, tornava tudo maior, mais trágico, mais profundo do que deveria ser. Ji-won começou a perceber que a morte de Sai-hong escancarava uma ferida muito maior da indústria, a solidão absoluta que muitos artistas carregam por trás das câmeras. Ao lembrar das poucas vezes em que ouviu So-yeon mencionar Sai-hong, ela compreendeu que talvez ele estivesse mais preocupado com o bem-estar da jovem do que qualquer pessoa imaginou. Comentários sobre como ela estava sobrecarregada, sobre como a pressão era cruel demais para alguém tão jovem, sobre como a indústria fazia com que até o próprio ar parecesse pesado. Tudo que antes soava como observações casuais agora ganhava uma gravidade nova, um peso que Ji-won jamais poderia antecipar. A morte de Sai-hong tornou cada fragmento emocional um tipo de profecia tardia. A mídia, claro, não perdeu tempo. Quando começaram a surgir rumores de que Ji-won estava recolhendo depoimentos, o foco virou-se novamente para ela. Câmeras foram colocadas diante de seu prédio. Repórteres tentavam arrancar declarações improvisadas. Artigos sensacionalistas afirmavam que ela estava investigando o caso por conta própria, como se fosse protagonista de um drama policial e não uma atriz tentando processar a dor coletiva que se acumulava ao seu redor. Ji-won começou a se esconder, evitando aparições públicas, cancelando compromissos, deixando o mundo externo em suspenso, e foi durante esse período de reclusão que ela recebeu o que considerou ser o telefonema mais perturbador desde o início da tragédia. Uma pessoa próxima a Sai-hong, cujo nome Ji-won se recusou a revelar, pediu para encontrá-la em absoluto sigilo. O encontro aconteceu em um café vazio. De olhares curiosos, a pessoa, com voz trêmula, disse que havia algo sobre os últimos dias de Sai-hong que ninguém sabia. Não era sobre So-yeon. Não era sobre romance, não era sobre segredos proibidos. Era sobre medo. Um medo que Sai-hong carregava de forma silenciosa, quase invisível, mas devastadora. Segundo essa fonte, Sai-hong não estava envolvida com ninguém. Não havia relacionamento escondido. Havia, no entanto, era um acúmulo de pressões, expectativas e decisões difíceis que ela enfrentava sozinha. Ela parecia emocionalmente cansada, como se estivesse presa a algo que já não conseguia suportar. E, nos últimos dias, havia demonstrado uma sensibilidade extrema com qualquer comentário, qualquer rumor, qualquer mínima crítica. Ji-won ouviu tudo em silêncio, sentindo uma dor crescente no peito. Era como se cada palavra confirmasse aquilo que sempre soube, mas nunca quis admitir: a indústria não destrói apenas carreiras, destrói almas. Enquanto isso, nas redes, o nome de So-yeon continuava sendo arrastado como símbolo de tudo que estava errado. Apesar de não haver provas, apesar de não haver conexões, apesar das declarações de Ji-won, parte da internet se recusava a recuar. A tragédia havia se transformado em espetáculo, e o mundo parecia exigir um vilão, mesmo que fosse inventado. É nesse cenário devastador que parte 2 se encerra, mas não com respostas, e sim com uma verdade ainda mais dolorosa. A tragédia de Kim Sai-hong não está apenas no fim de sua vida, mas no eco interminável que sua ausência deixou em todos os que a cercavam. E enquanto Kim Ji-won tenta, desesperadamente, manter a integridade da memória da colega, o mundo continua a exigir narrativas que nunca existiram.